Pare de buscar o batismo com o Espírito Santo e receba-o. Existem muitos irmãos de uma fé reformada, onde traz uma mensagem de esfriamento ao corpo de Cristo, dizendo que você não precisa de buscar o batismo com o Espírito Santo, porque não existe sequer nenhum versículo nas cartas paulinas afirmando para que você busque-o. Porém, a ênfase de buscar como doutrina não era dita, porque na verdade todas as pessoas que criam em Jesus no mesmo momento recebiam o batismo com o Espírito Santo. Porém, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele incentiva a igreja a não permanecer numa experiência inicial com o Espírito Santo, porém contínua, dizendo, enchei-vos do Espírito. E ele vai falar sobre algumas coisas, e uma delas, cânticos espirituais. O que é cânticos espirituais? Cantar em outras línguas, cantar no Espírito. Então, ele não estava ensinando as pessoas a ter uma experiência inicial, mas uma contínua. Porque em Atos 19, ele vai encontrar 12 homens de Éfeso que só experimentaram o batismo de João e não haviam ainda experimentado o batismo com o Espírito Santo. E ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então nós vemos que aqui ele fala sobre um batismo, uma experiência, uma segunda experiência que você tem com o Espírito Santo, desde que ele passe a habitar no seu espírito. Quando ele habita no seu espírito, você tem uma segunda experiência com o mesmo. Porque nessa carta de Efésios 1:13, ele diz que após você ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu em Jesus, recebeu como o Senhor da sua vida, então você é selado com o Espírito Santo. Por isso que lá na igreja de Éfeso, em sua carta, ele não estava falando sobre uma experiência de receber o Espírito Santo como habitação ou simplesmente receber o revestimento de poder do Espírito, mas usar essa ferramenta como uma prática que me deixa cheio. Enquanto alguns esperam um evento, uma conferência de um homem que roda as nações pregando o Evangelho para ser cheio, Paulo está dando a instrução, cante no Espírito e você será cheio. Por isso que não existe nenhuma recomendação dos apóstolos ensinando, ou pelo menos dizendo como doutrina, que as pessoas deveriam buscar o batismo com o Espírito Santo. Você não busca, você recebe. Porque Paulo perguntou àqueles homens, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ficaria contraditório, porque em Efésios 1:13 vemos que ele diz que sim, você recebe o Espírito Santo quando você crê. Mas ele estava falando sobre uma experiência com o Espírito Santo que ela é dada após eu ser habitado por ele, que é o revestimento de poder. No entanto, eles disseram que nem sabiam da existência do Espírito. Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus. No verso 6 de Atos 19, impondo-lhe as mãos, veio o Espírito Santo sobre aqueles 12 homens, e eles tanto começaram a falar em línguas como a profetizar. E Paulo não deu um requisito, vai lá e busca, vai lá e ora, jejue, se santifique, mude a sua vida. Você não pode mudar a sua vida por si mesmo se você não receber dele. E isso mudará a sua vida. Se você não receber o revestimento de poder que irá te capacitar para ser alguém apto para pregar o Evangelho, apto para ser cheio do Espírito e manifestar o reino de Deus aonde você esteja. Ele vem, e a linguagem vem porque você não sabe orar como convém. Então o batismo do Espírito Santo não era ensinado para buscar, porque quando você cria em Jesus, automaticamente você já deveria recebê-lo sem pré-requisitos, sem ordenança de homem, julgos de homens. Porque quando Filipe, em Atos 8, pregou o evangelho aos samaritanos, eles haviam acabado de receber a Jesus naquele momento e eles não estavam preparados. Não havia aquele preparo de santificação, eles sequer estavam praticando algumas práticas espirituais ou até mesmo indo em um monte e implorando para receber o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, a consequência da pregação de Pedro foi a chamada dos apóstolos a descerem em Samaria, porque o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Então, os apóstolos, impondo a mão sobre aqueles homens, Pedro e João,
todos foram cheios do Espírito Santo e ali começavam a falar em outras línguas e a ser cheio do Espírito. Como é que você pode falar sobre isso se o texto não especifica? É porque Simão o mágico, alguém que estava enganando Samaria com as suas artimanhas, com as suas artes, com as suas magias, ele vê o que sai das mãos do apóstolo Pedro e queria comprar o dom do Espírito Santo, queria comprar o poder, porque quando os apóstolos impunham as mãos, todos eles eram cheios do Espírito Santo. Então, sempre o batismo com o Espírito Santo tem algo para se ver e ouvir. E é tão verdade isso que você, quando crê, deveria já estar recebendo, deveria já estar falando em outras línguas, já deveria ter recebido o revestimento de poder. É porque quando Pedro, em Pentecostes, estava pregando para os judeus que estavam indo para comemorar a festa da colheita, ele disse no verso 33 de Atos 2, Jesus, tendo sido exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou agora isto que vedes e ouves. Quem derrama o Espírito é Deus. Nós ministramos, mas o Espírito já é um Espírito derramado. Você não precisa de buscá-lo, ele já veio. Você precisa de receber, tomar posse pela fé, abrir a sua boca, começar a falar novas línguas e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Abra a sua boca e ele vai te encher. O Espírito Santo não vai vir, ele já veio, já é uma realidade. Por isso que a partir de Atos, todos os homens que encontravam aqueles apóstolos, ao receberem imposição de mão deles, recebiam o Espírito Santo. Então receba. O batismo com o Espírito Santo não é sobre merecimento e não é prêmio para os santos. É um socorro para os fracos, para os incapacitados, que se tornam testemunhas ao receber o poder do Espírito que vem sobre eles.